Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho explicar qual é a diferença entre ouvir e escutar. Parece besteira, mas dá muita encrenca isso. Dá muito problema, principalmente em relacionamento. Então fica comigo no vídeo de hoje para você entender qual é a diferença entre ouvir e escutar. E esse pode ser a razão pelo qual você briga e discute tanto. Então vem comigo no vídeo de hoje, mas se você já gosta desse tema, deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações, assim que sair um vídeo novo você já vai ficar sabendo, então vem comigo! Vamos começar falando sobre essa questão do ouvir e escutar, tá? Por que eu resolvi fazer esse tema? Eu resolvi fazer esse tema porque milhares de pessoas que chegam até mim com problemas em relacionamentos, problemas na empresa, problemas familiares, é exatamente por causa desta questão, tá? Por quê? As pessoas reclamam muito que elas não são entendidas. Fulano não me escuta, fulano não me entende, parece que eu tô falando com as paredes, eu falo e ninguém me dá atenção. Eu falo uma coisa, o outro já vem com 2, 3 pedras pra cima de mim, ou ele não responde, eu não sei o que eu faço, o que tá acontecendo, e é justamente com você que eu quero falar hoje. Vamos entender que quando a gente fala de ouvir, se você tem ouvido, sua audição é perfeita, você vai ouvir normalmente, né? Você vai ouvir o que as pessoas estão falando, você vai ouvir o carro passando, você vai ouvir o barulho da minha mão, você vai ouvir o barulho da mesa, você tem ouvidos e você ouve, tá? Todas as pessoas que têm um ouvido, elas ouvem. Isso é básico, parece simples, mas eu tenho que começar do começo para você entender onde eu quero chegar. Então, é inevitável não ouvir, tá? Você vai ouvir. Se você estiver prestando atenção ou não estiver prestando atenção, vai passar por você. Pode ser de forma consciente, você percebe aquele som, ou de forma inconsciente está entrando pelo seu ouvido. Mas que tá entrando, tá. Se você não estiver tapando com fone, nada do tipo, aquilo tá passando por você. São ondas sonoras invisíveis que vão produzir um som lá dentro do seu cérebro, ok? Beleza. E quando a gente fala de escutar? Escutar é quando você está ouvindo aquilo que está sendo passado com atenção, né? E o interessante é que aquilo entra dentro de você e fixa. Enquanto no ouvir você ouve e dá uma interpretação, por exemplo, é o carro passando, eu estou ouvindo o carro. É a música tocando, eu sei que música que é ou não é, eu sinto X coisa, eu não sinto X coisa. Quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu escuto o que ela tá falando, eu dou uma interpretação com o que eu acho e aquilo entra dentro de mim de alguma forma. Quando eu escuto, é como se eu estivesse falando assim, eu estou dando atenção, eu estou aberto a... Eu saio um pouco do que eu acho que está sendo dito, né? E eu começo a prestar atenção no que o outro realmente está querendo falar para mim. É diferente a questão. Como que eu posso explicar isso para vocês? Vamos supor que alguém tá tentando te explicar o ponto de vista dele, tá? O seu marido, seu namorado ou sua namorada tá tentando explicar um ponto de vista, como ele se sente em relação a algo. Conforme ele vai falando, o que você ouve filtrando o que você quer ouvir. Então, se ele fala assim pra você, eu não admito ou eu não gosto disso, o que você ouve? Eu não posso fazer isso? Ele tá tentando me controlar? Ele tá tentando falar o que eu tenho que fazer? Então você vai dando interpretações conforme o que você acha que significa o que ele tá falando. Agora, quando você escuta, você baixa a sua guarda. Você guarda as suas interpretações, os seus julgamentos para você e você ouve tentando entender de fato o que aquela pessoa está falando.
você tá escutando ela de forma clara e objetiva, e quando você não entende ou não tá claro, você pergunta: deixa eu ver se eu entendi. Então você tá falando isso, significa isso, isso, é isso que eu entendi? E aí você vai esperar a confirmação daquela pessoa. É isso mesmo que eu tô querendo dizer. E aí sim você vai falar o que você acha, o que você acredita, o que você sente, com base naquilo que você confirmou que você escutou. Percebe a diferença? Porque o que acontece? Muitas vezes alguém fala alguma coisa pra gente, a gente já interpreta, já quer brigar, ou já fica chateada, já fica magoada, já fica triste, ou já fica pé da vida, né? Quando na verdade a pessoa tá tentando falar alguma coisa com a melhor das intenções, para tentar falar o que ela tá sentindo diante daquilo, ou uma dor dela diante daquilo que você disse, ou daquilo que você fez, ou daquilo que você não fez. E aí você já entra com todo o seu julgamento. Então quer dizer que... E já coloca toda a sua interpretação. E é onde começam as brigas. Quando na verdade se você escutasse, parasse um pouquinho, guardasse os seus julgamentos, você ia parar e falar assim, não, peraí, o que esta pessoa de fato está querendo me dizer? E será que o que eu entendi realmente é o que a pessoa está tentando me passar? E eu não tenho certeza, não tenho certeza, vou confirmar. Então você está me dizendo que você sente isso, 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 e que você não gosta quando eu faço isso, isso, isso. E aí você vai poder se explicar, você vai poder argumentar, você vai poder mostrar seu ponto de vista, e numa conversa fluida, vocês vão tendo uma DR, como chamam, discutir a relação, que não é de fato uma discussão, né? Uma briga inflamada de egos, onde um quer se sobressair ao outro, um quer se impor ao outro, um quer mostrar que a dor que tem em si é maior que a do outro, né? Ou se colocando numa posição de vítima, olha o que você tá fazendo comigo, olha o que você tá falando pra mim, e aí a pessoa não tem espaço nem pra falar, não é isso que eu quis dizer. Porque você não tá escutando, você tá ouvindo e tá aquilo entrando sem filtro nenhum. Então, quando você coloca um filtro dentro de você para realmente escutar, tudo fica mais claro, né? Porque às vezes o que você quer ouvir está ali, mas não está ali do jeito que você quer. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você começou um relacionamento e para você a pessoa te ama quando ela vira pra você e fala: você é o amor da minha vida, eu te amo, você é tudo pra mim. Só que essa pessoa não fala isso pra você, né? Vamos supor que ela fale de outras formas. Eu gosto muito de estar perto de você, você é uma ótima companhia, o seu papo é agradável. Só que o que isso significa para aquela pessoa? Às vezes, para aquela pessoa, as palavras que ela está dizendo significam um eu te amo, porque ela não é tão aberta quanto outras pessoas. E às vezes, uma pessoa que fala eu te amo, você é maravilhosa, você é tudo para mim, ela fala isso para todo mundo. Então, não necessariamente significa que ela te ama do jeito que você acha que ama, porque as pessoas são diferentes. O que pesa, a palavra eu te amo para um não tem o mesmo peso que tem para outra pessoa. Então, pessoas são diferentes, nós temos que entender qual é o contexto e quem é aquela pessoa que está dizendo aquilo, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que quem não me conhece me acha extremamente grossa, direta. Mas por quê? Porque eu sou extremamente objetiva. E quando eu sou muito direta, quando eu falo algo para alguém que parece que eu tô cutucando numa ferida, na verdade eu tô querendo fazer a pessoa enxergar. Eu tô amando aquela pessoa com tudo que eu tenho para tirar ela daquela dor e daquele sofrimento que ela se encontra, né? Porque foi assim que eu entendi que era bom para mim. Quando um mentor, um líder espiritual, um professor chegava para mim e falava: Jéssica, é o seguinte, isso daqui você não tá vendo que você tá fazendo merda? Você não tá vendo que não tá dando certo por aqui? Quando ele era direto, claro e objetivo, que pegava bem na minha dor, eu entendia. Eu conseguia mudar, eu conseguia inverter aquela percepção.
Então, me ajudou muito. Então, qual é a forma que eu entendi de amar? A forma que eu entendi de amar é sendo objetiva, é sendo muito precisa quando eu vou fazer aquele corte para mexer naquele machucado. Entende? Para poder cicatrizar de forma plena, não dá para ficar, ai, vamos passar um metiolate aqui, ó, para amenizar. Não, não funciona assim. Tá com pus, tem que mexer, tem que limpar. Então eu sou muito direta. Só que quem não entende isso e só ouve o que eu tô falando como uma afronta, ameaça, a pessoa vai ficar na retaguarda, porque ela tá ouvindo, ela não tá escutando o que realmente de fato eu estou querendo dizer com aquilo. Então percebe? E pode ser totalmente ao contrário. Alguém que não é tão objetiva quanto eu chega e dá um abraço. Esse abraço é a demonstração de amor daquela pessoa. Muitas vezes ela não vai conseguir falar como eu, mas não significa que ela ame menos do que eu amo. Então a gente tem interpretações conforme o que nós sentimos, o que nós fazemos, como nós nos expressamos. E na verdade as outras pessoas têm o jeito delas de se expressarem. Quando a gente começa a estar aberto para de fato ouvir, né? E escutar aquela pessoa, deixar aquilo entrar e prestar atenção no significado que aquela pessoa está dando com os meus ouvidos abertos para escutar de fato o que aquela pessoa está querendo me dizer, está querendo me falar. Aí de fato eu me abro para um campo de amor. Um campo onde o relacionamento vai ficar mais forte, meu relacionamento com o meu chefe, meu relacionamento com o meu vizinho, meu relacionamento com os meus amigos, com a minha família. Os relacionamentos se entrelaçam. Às vezes o outro tá gritando com você porque é o jeito que ele acha que de você de chacoalhar e você falar: "Você não tá vendo? Você não tá percebendo?" Não. E aí você entende como? Ele tá me afrontando, ele tá me desafiando, ele tá achando que eu sou uma idiota. Pra que gritar comigo? Ele tá querendo me magoar, ele tá me ofendendo. E na verdade, às vezes é um jeito da pessoa tem de falar, você não tá percebendo? Porque se você escutasse o que aquela pessoa tá falando, talvez ela não precisaria gritar. E eu não tô falando aqui pra você aceitar gritos, deixo isso bem claro. O que eu estou falando é, tente de outras formas e se abra para esse campo da escuta mesmo, para ver se os seus relacionamentos não vão mudar, né? Para ver o que realmente de fato a pessoa tá falando para você. Qual é a preocupação dela? Qual é o medo dela? Quais são os receios dela? Qual a intenção dela com aquilo? E aí você vai conseguir filtrar que nem sempre quem fala palavras amorosas tá querendo de fato aquilo no fundo. E nem sempre quem parece que está querendo te ofender ou te magoar, de fato está querendo te ofender e te magoar. E você sai do campo do que está sendo dito e vai para um campo energético da escuta para entender como essas energias fluem. Só que você não fecha seu campo, você abre o seu campo para se permitir sentir o amor, sentir as energias. Quando não tá claro, em vez de tomar conclusões precipitadas, esclareça os fatos, porque às vezes é só um mal entendimento, as pessoas não conseguem se expressar tão bem quanto elas gostariam. Então, às vezes, você fazendo uma pergunta, a pessoa reflete, nossa, é verdade, eu não deveria ter falado assim, nossa, essa palavra não foi muito bem colocada. E você permite com que ela se explique. Você permite com que o campo entre vocês encurte e a relação fique mais próxima, mais amorosa, mais fluida. E aí tudo ao seu redor começa a fluir. De repente o relacionamento muda, de repente aquele colega de trabalho que você odiava era só uma questão de escuta. Aquele relacionamento com a sua mãe, você não entendia porque você já julgava, ela julgava o que você falava e às vezes é só uma questão de escutar o que está por trás daquelas palavras. Né? O peso que as palavras têm para uma pessoa, o peso que as palavras têm para outra. Então o que eu quero deixar aqui para vocês é, essa semana, pratique a escuta. Comece a escutar as pessoas em vez de só ouvi-las. Se abra, deixe as suas interpretações, os seus julgamentos de lado um pouquinho para perceber o que de fato aquilo está querendo te mostrar. Como você pode deixar as relações mais próximas. Faça esse exercício essa semana e depois vai me contar, tá bom?
Se você gostou, deixa nos comentários aqui se você tem percebido isso na sua vida, isso de fato vem acontecendo na sua vida, ou já aconteceu e você já entendeu. Deixa aqui as suas experiências, eu vou adorar saber. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!